Cine Amazônia, 18 anos, edição comemorativa. Rondônia, 40 anos, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc através do edital 32/2021, Sejusel Codec. Segunda edição Pacaás Novos, prêmio Difusão de Festivais, Mostras e Feiras Artístico-Culturais, eixo 1, Festival Cultural, categoria F, Audiovisual. Cine Amazônia, 18 anos, edição comemorativa Rondônia, 40 anos. Assistam à mesa Imagens do Contato, que temos como convidados e convidadas a professora doutora Josélia Neves, da Universidade Federal de Rondônia, a antropóloga Beth Mindlin, o professor Purê Uru Euauau. Na mediação, Juliano Araújo, professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Rondônia, onde lidera o grupo de pesquisa e extensão em audiovisual, onde, a partir do filme Nas Trilhas do Uru Euauau, de 1984, com direção de Adrian Cowell e Vicente Rios, analisam as condições desse povo da floresta no passado e na atualidade. Olá a todas, todos e todes. Eu sou o Juliano Araújo, professor da Universidade Federal de Rondônia, e farei a mediação desta mesa, que se chama Imagens do Contato, e faz parte da programação da edição do Cine Amazônia de 2022. É uma edição comemorativa, né? São 18 anos do festival e também 40 anos de Rondônia, o festival que ocorre de 22 de maio a 30 de maio de 2022. E para participar desta mesa, né, Imagens do Contato, a gente conta com a participação de 3 pessoas muito queridas, 3 pessoas muito especiais. A primeira delas é a Josélia Neves, que é professora da Universidade Federal de Rondônia e que também tem uma importante atuação junto aos povos indígenas daqui de Rondônia. A segunda pessoa é a Beth Mindlin, importante antropóloga, que também tem uma atuação de muita contribuição para os povos indígenas daqui do estado de Rondônia, aí no final dos anos 70, no decorrer dos anos 80. E, por fim, nós temos também a presença do Purê Uru Euauau, que é egresso da licenciatura em Educação Básica Intercultural e também professor. E a proposta dessa mesa não é que, a partir do filme Na Trilha dos Uru Euauau, que é um filme, né, que foi dirigido pelo Adrian Cowell e pelo Vicente Rios, né, que mostra o primeiro contato dos indígenas Uru Euauau aqui em Rondônia, né, enfim, os indígenas, né, pressionados pelo desenvolvimento, não é, que atraía, né, cada vez mais lavradores, migrantes, né, do sul do país aqui para o nosso estado, né. Então, assim, que a gente possa conversar um pouco, né, refletir, pensar sobre a importância dessas imagens aí que foram feitas pelo Adrian Cowell e pelo Vicente Rios, né? Então, assim, lembrando que o Adrian Cowell, ele detém, né, um acervo de imagens muito importante sobre a Amazônia, então, assim, cerca de 30, 40 anos, né, que ele esteve registrando, documentando a nossa região e as transformações pelas quais o Estado passava. Então, assim, inicialmente eu passo a palavra, né, para cada um dos nossos convidados, né, para que eles se apresentem, e depois a gente vai ouvir cada um deles a respeito desse tema, né, as imagens do contato. Então, assim, tendo como mote o filme do Adrian Cowell e do Vicente Rios, Na Trilha dos Uru Euauau. Então, assim, passo a primeira palavra para Josélia.
Olá, sou a professora Josélia, trabalho na Universidade Federal de Rondônia. Embora tenha nascido no estado do Maranhão, eu cheguei aqui adolescente e acabei adotando Rondônia, seus modos de viver, e aos poucos também fui me aproximando dos povos indígenas, fui me aproximando de pesquisadores e pesquisadoras, né, estudiosos da questão indígena, e é uma alegria muito grande hoje estar aqui com uma dessas pesquisadoras que eu costumo dizer que ela é uma casa de formação. Ler a Betty é aprender, ler a Betty é conversar com ela, e você se apaixona já na primeira leitura. E é uma alegria muito grande também estar dividindo aqui essa conversa com o querido Puru Euauau, um estudante que está concluindo, né, a licenciatura, e é uma pessoa muito querida, e quando ele chegou na universidade, ele vai depois talvez contar essa história, né, Puré? Ele não veio inicialmente na licenciatura, ele veio pela pedagogia, e a gente ficava assim enlouquecido para que o Puré ficasse na universidade. E aí a gente depois ele acabou ficando, né, por outros caminhos, e é uma alegria muito grande a gente compartilhar, enquanto a universidade que está na Amazônia, não faz sentido essa universidade sem a presença indígena e sem a presença do Zuruel. Quero agradecer a presença maravilhosa desse grande mediador, que é o Juliano Araújo, um companheiro assim de muitas brigas, de muitas confusões. A gente está numa briga grande agora com os estudantes indígenas, em função de mais essa década da destruição minimizada que a gente está vivendo, que é uma reedição da década da destruição condensada, né? Que aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o Juliano, ele tem sido assim um grande companheiro dentro da universidade, de ter não só apenas a preocupação com os estudos, com os livros, mas uma preocupação militante, prática, urgente, que o nosso tempo exige, né? Então, assim, é uma alegria muito grande. Quero agradecer o convite da Fernanda Copanax, do Jurandir Costa, e dizer que é uma alegria estar aqui e, mais uma vez, né, acompanhar essa trajetória do Festival de Cine Amazônia, que a gente acompanhou desde o nascimento. E vamos conversando. Obrigado, Josélia. Passo a palavra para Betty se apresentar. Sou antropóloga, Betty Mindlin. Eu estive em Rondônia pela primeira vez em 1978, de certo modo, nunca mais saí daí, mesmo à distância. A Josélia é uma das que me dão força enorme, sempre com palavras exageradas. E estou muito feliz de fazer essa comemoração do Cine Amazônia e de estar com vocês. É uma alegria que dá muita força a gente nessa tragédia atual brasileira em todos os domínios, e muito, muito uma tragédia na questão indígena. E o caso do Zuruel me é especialmente caro. Foi uma luta que foi muito cheia de esperança e que agora nos angustia muito. Então, eu devo dizer que eu fui primeiro, em 78, com a Carmen Junqueira. Foi aí que eu me tornei antropóloga, fiz um doutorado com os Paiter Suruí, foi o meu primeiro estudo. A Carmen e eu estivemos com o Adrian Cowell, não sei se é desde o começo dele, mas em 81, 82, nós já o encontramos. Os Paiter Suruí também participaram de expedições ao Zuruel, são alguns muito amigos meus, agora eu não sei exatamente quem, reconheci alguns no filme. Então, nós já tínhamos esse contato, nos tornamos muito amigos,
Eu devo ter visto esse filme já quando foi feito, esse que vocês apresentaram, pois me lembro de muito desse caso do rapto, e o Cauã teve em nossa casa muitas vezes, e a nossa luta pelo Zuruel, ela começa já com o programa Apolo Noroeste. Eu estive no que se chamava, então, Alta Lídia, com a Marita Corveser, que era uma antropóloga do Banco Mundial, grande aliada dos indígenas, que colaborou muito com a demarcação de muitas terras de Rondônia e do resto do país também, até interrompeu o financiamento do Banco Mundial ao Brasil, enquanto a terra do Zuruel não fosse demarcada. Os estudos, isso aí eu gostaria só de anunciar, porque nós podemos falar mais disso, os estudos para a demarcação do Zuruel foram feitos pelo Mauro Leonel, é esse livro aqui, que depois eu acho que os Zuruel deveriam ter sempre, e pela Maria Auxiliadora Leão, que é uma grande antropóloga, até tentei ver se ela também podia participar dessa conversa. Ela era do Departamento de Terras da FUNAI, também uma grande guerreira. Eu fui a algumas dessas reuniões, também com a Apuena Meirelles, lutamos contra a ditadura, mas também depois da ditadura, no grupo de demarcação para a terra do Zuruel. Foi um período de muita esperança, eu estive lá no Zuruel com a Apuena, com o Mauro e com a Auxiliadora. Esse estudo do Mauro é fantástico, e no momento até eu preciso dizer que também é doloroso que nós o perdemos há pouco mais de um mês, ele que deveria estar aqui falando desse feito, que foi principalmente obra dele, do Apuena e da Auxiliadora Leão, essa demarcação. E depois eu estive ainda, eu não consigo lembrar se é 88, 89, também porque aí, se o Zuruel quiserem, a gente fala mais disso. Eu acompanhei o Hector Babenco, que fez um filme muito interessante, Brincando nos Campos do Senhor, e nós andamos até a aldeia do Boacara, que tinha acabado de fazer o contato, e o produtor tinha 70 anos e agora tem 80, eu me espantava que ele tivesse conseguido chegar até lá a pé, mas eu consegui, e foi também uma coisa muito forte. E eu tenho falado até com o pessoal que fez o filme, diante dessa tragédia que tem atingido o Zuruel, e para rememorar tudo isso, e a dor que foi o assassinato do Ari. E esse filme, então, que eu já tinha visto e vi outros, porque houve também um festival do Adrian Cowell aqui em São Paulo, eu fui a tudo. O Felipe Milanês foi um dos organizadores, foi um festival muito interessante. E então a gente viu muitos filmes dele. Também conheço o Vicente Rios, que eu não vejo há décadas, conheci o Gesco. Então, a minha contribuição aqui é essa história pesada dos anos 80 e 90. Nos anos 90 também, se vocês quiserem fazer perguntas, eu tive uma inter-relação maravilhosa com o pessoal da educação indígena, essa equipe que eu considero que, de certa forma, eu ainda faço parte dela, Josélia, Edneia, todos os professores da Unir. É um trabalho maravilhoso. Nós começamos numa ONG que a gente tinha, o Iamá, que fez um projeto de educação para os povos indígenas de Rondônia, sobretudo. Eram 40, 50 povos que participavam. Está um pouco comprida essa apresentação, mas ela já faz parte um pouco do que eu vou falar, e também para lançar esses temas que são assim a diferença entre a época da ditadura brasileira, que foi muito difícil e terrível, como tem muitos relatos, só vocês verem o livro do Rubens Valente, mas que tinha essa esperança. A dor agora é a destruição do que nós conseguimos na época. E foi assim muito forte a nossa luta. Assim, só as viagens, né, dificílimas, e de aviõezinhos, de embate com o governo mesmo, era terrível.
Desculpem me estender tanto, eu diminuo depois, se vocês conseguirem me impedir de falar um pouco. Mas agora eu quero ouvir o nosso representante, que é o dono dessas terras, né? O representante dos legítimos donos, uma terra que nós temos que continuar a defender, se for preciso, temos que fazer tudo de novo. O Cine Amazônia Ué, tá com E, mas Cine Amazônia um lutador, né? Mostrar os filmes para todos os povos e para lugares distantes é uma forma de luta fundamental. Então, parabéns, Fernanda, Jurandir e vocês todos por essa iniciativa. E agradeço me chamarem, porque eu estou aqui longinho e desesperada com tudo, e pelo menos é um jeito da gente, né, desabafar, se unir, e nossas armas são essas. Nós não somos a favor de tiros nem de assassinatos. É isso. Betty, agradeço a sua apresentação e, com certeza, né, eu acho que é importante que você retome esses pontos aí, né, desde a sua vinda para cá, né, no final dos anos 70, no decorrer dos anos 80, e todo esse processo, né, na luta pela demarcação dos territórios dos povos indígenas aqui, Betty. Mas é sempre bom te ouvir, certo? Com certeza, acho que a Josélia também concorda, e o Puré. Muito bom te ouvir sempre. Passo a palavra, então, para você, Puré, para você se apresentar. Boa tarde de novo, né, os professores aí, que queria agradecer também o convite, né, que do nada a professora tinha enviado o convite, que você podia participar. Aí sempre tem durante o período da tarde tem a aula com os meus alunos, reforço. Aí hoje eu consegui ter esse tempo, no caso, né. Então, eu me chamo Puré Ureuauau, eu sou da etnia Ureuauau. Eu sou do município do Governador Teixeira, né? Onde a minha aldeia pertence. Trabalho na escola alemã. E ao todo nós temos 6 aldeias, né, no território nosso, mais 7 com a etnia do povo Amundava, que vive na região de Miranda da Serra. E, na verdade, assim, eu sou o filho a professora citou aí, que a professora a Beth citou aí, que é a liderança da aldeia 621, que é a M. Boacara. Então, eu sou um dos filhos dele que ela conheceu, no caso, né? Então, assim, esse filme relata muito, assim, que uma história real, né? Que a minha avó sempre contou quando ela estava viva com a gente ainda. Aí, fato triste, né, na verdade, quando as pessoas, os mais sabedores, né, mas que sofreram na vida, né, nesse caso. Aí é isso que eu tenho no momento para citar. E eu fui formação do projeto Açaí no ensino médio, e hoje estou na Uni, na universidade, no momento. Ok, Puré, obrigado. Bom, pela ordem, então, para comentar um pouco o filme, eu passo, então, a palavra inicialmente para Josélia. É contigo. Bom, eu penso que estar aqui com vocês e mobilizada para pensar na trilha dos Ureuauau, né, um documentário que eu acho que cada uma de nós construiu uma história, né, a partir dos desdobramentos de como é que a lente, né, do Adrian Cole e do Vicente Rios, como é que alcançou, né, e como é que produziu desdobramentos em cada um de nós e de várias formas, né? E aí eu penso que uma primeira coisa é que quando eu recebi o convite também, eu já fiquei com vontade de rever.
E aí, assim, a gente tem vontade de rever na trilha do Zurueu. Acabei vendo também nas Cinzas da Floresta, que eu gosto muito. Acabei vendo também Chico Mendes, Quero Viver. São histórias que mexem com a gente, histórias assim de profunda sensibilidade e histórias assim de muita concretude, né? E aí eu penso que o revisitar na trilha do Zurueu Auau é a gente também juntar essas pontas, de pensar essa década da destruição, como é que ela também é reeditada, né, nos dias atuais, e como é que cada tempo ele consegue produzir desafios, crueldades, horrores, de forma diferente, mas sempre horror e sempre crueldade. E aí eu lembro que a primeira vez que eu tive contato, que eu vi esse documentário, foi no Cine Amazônia, né? E aí ali era uma amazônida, que eu considero amazônida, era uma cidadã profundamente uma cidadã assim que não se conforma com esse mundo que a gente tem, que é um mundo em que é organizado em vários planetas, com várias vivências, em que há vivências plenas, em que há vivências dignas e que há vivências muito difíceis, né? E eu penso que o documentário ele acaba trazendo isso para a gente. E aí, além de cidadã, uma pessoa assim, que foi profundamente mobilizada por esse documentário foi a professora. E a partir daí, eu não desgrudei mais na trilha do Zurueu Auau, nem nas Cinzas da Floresta, principalmente esses dois. E algumas vezes também o Chico Mendes. É que aí eu descobri que o documentário ele poderia, né? Ele poderia ser inserido na prática pedagógica. E os efeitos assim foram tão bons que passou a fazer parte da minha pauta curricular na disciplina Educação com os Povos da Floresta, uma disciplina, um componente curricular que faz parte até hoje do curso de formação docente em pedagogia. Então, assim, os estudantes desse curso, eles responderam de uma forma, assim, muito bacana. Durante 13 anos eu trabalhei no curso de pedagogia da Uni, aqui do campus de Paraná, no Departamento de Ciências Humanas e Sociais, e esse documentário, ele, então, mexia também muito com as turmas. Era sempre muito bom, nas nossas rodas de discussão, não é? Os efeitos, os resultados desse trabalho. Primeiro porque o documentário ele é um excelente instrumento para ajudar as pessoas a pensarem, para fazer perguntas, né? Aí, além desse elemento pedagógico do documentário na sala de aula, eu penso que, particularmente, né, na trilha do Zurueu Auau, ele respondia também algumas coisas que as pessoas queriam. Por exemplo, a gente vem de um currículo na educação básica em que a discussão sobre Rondônia, e principalmente sobre os povos indígenas, sobre como é que ocorreu o processo de ocupação na Amazônia, como é que se deu a colonização, é muito incipiente. Praticamente é uma discussão que não existe, é uma discussão quase que militante assim, de alguns docentes da área da geografia e da história que insistem em levar essa discussão para a sala de aula porque ela disputa no currículo com as disciplinas clássicas, né? E é bem difícil isso aí. Então, quando esse documentário ele era discutido dentro da disciplina Educação dos Povos da Floresta, na pedagogia, uma primeira coisa era isso, essa vontade de conhecer. As pessoas diziam, eu não sabia que tinha um povo aqui chamado Zurueu Auau tão pertinho. Eu moro aqui em Jaru, não sabia. Eu moro aqui em Ouro Preto, não sabia. Eu moro em Paraná, não sabia. Eu moro em Presidente Médici, não sabia. Então, assim, num primeiro momento, essa
que eu acho que nem é lacuna, eu acho que é quase que uma corda esticada de ausência de discussão e de saberes, e a gente sabe que o currículo, isso não é porque em função de uma naturalização, é porque há muito tempo a gente já aprendeu que o currículo ele seleciona aquilo que as escolas têm que trabalhar. E provavelmente essa pauta não é considerada importante. E aí mais um ponto para a gente discutir é que esses conteúdos curriculares, eles são pensados. E assim como eles são pensados, a gente pode problematizar a ausência, não é, de algumas temáticas. E aí eu penso que, além dessa vontade de estudar mais sobre Rondônia, que eu percebia nas falas, nas repercussões, né, do documentário, a cada vez que a gente assistia, e aí assim não era só assistir, era estudar Rondônia, era tentar compreender o que estava acontecendo, o que isso tinha a ver. E aí uma coisa assim que foi surpreendente no decorrer de toda essa experiência é que aquelas estudantes, que a maioria são meninas, são mulheres, no curso de pedagogia, ainda é um curso que tem muito mais mulheres do que homens, aquele grupo, ele tinha uma memória migrante. Então, assim, o documentário acabou desdobrando em atividades de pesquisa mesmo, pesquisa narrativa, porque aí as pessoas se viam ali. Então, quando você vê a trilha sonora do documentário, que é aquela coisa muito ali de Zé Rico e Milionário, lá da história da pombinha mensageira, então as alunas diziam assim, essa música meu pai ouvia muito quando ele chegou aqui, eu era criança. Algumas dessas estudantes nasceram aqui, outras chegaram pequenininhas, mas assim, elas tinham a memória da migração e elas se identificavam com aqueles primeiros ônibus da Eucatu, se identificavam com essa trilha sonora, se identificavam com aquelas pessoas que desciam no ônibus. Professora, eu acho que aquele dali era um tio meu, era alguém. E aí, assim, o que eu mostrava é que possivelmente, porque a gente estava tratando de um documentário. Então, assim, o processo formativo que na trilha do Zureuauau traz para a sala de aula é muito interessante, é muito bacana, e assim, por várias outras razões, não é? Outros desdobramentos que muitos deles eu anotei, tem muita coisa interessante do que eu ouvia dessas falas. Mas, assim, a compreensão de como é que esse processo, que até então era unilateral para boa parte das estudantes, dos estudantes, que era a chegada em Rondônia. Mas não tinha esse outro lado de ver o que isso significou para os povos indígenas, o que isso significou para o Zurueu, como é que foi também essa história para os pequenos agricultores familiares, né? Caso ali do episódio que aconteceu em Ariquemes com o menino Fábio. Então, assim, eu penso que esses elementos, né, que na trilha do Zurueu trazem, assim, a qualidade das imagens, a qualidade, assim, do trabalho, um trabalho muito bem feito, né? Eu penso que ali, eu pelo menos, eu não consegui ver material, eu penso que tem material bibliográfico, assim, da melhor qualidade, que eu trabalhava junto com o filme, caso do Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, não e outros materiais, mas, assim, a linguagem do documentário, ela se comunicava de uma forma muito interessante, muito impressionante para a viabilização dessas aprendizagens mais interculturais, né? As escritas dos estudantes, depois, das estudantes sobre essa experiência, e aí, assim, elas conversavam com os pais, com as mães, como é que era chegado, o que eles sabiam, e levavam a sala de aula meio que, em alguns momentos, ela se estendia até lá.
teve algumas situações muito interessantes de convite. Eu fui convidada para almoçar algumas vezes em algumas dessas casas, e os pais, as mães queriam saber mais sobre o filme, sobre a discussão, sobre os povos indígenas. Então, assim, foi um conjunto de desdobramentos que aí eu também, né, quando eu fui transferida para a licenciatura intercultural, essa experiência também eu vivenciei junto com indígenas. E aí muitos também não conheciam, né, não conheciam como é que foi que ali na lente ali do Adrian Cole e do Vicente Rios, a gente consegue ver um pouco como é que foi essa história do contato, né? E os próprios indígenas, principalmente assim, as gerações mais novas, porque tem uma geração um pouco mais velha que ela tinha um pouco dessa história, desse conhecimento, mas também era muito fragmentado. Porque quando a gente pensa o que é história indígena, e aí ações interétnicas e história, a gente vê assim que é muito complicado essa história que os povos indígenas, os estudantes que chegam na licenciatura intercultural, essa história que eles sabem. Ainda é muito aquela história do livro didático, a história oficial, a história de quem foi uma autoridade, quem não foi, é muito essa história. A história indígena é profundamente silenciada. Mesmo essa história indígena menos localizada, por exemplo, a cabanagem, para estudar um pouco a cabanagem, para estudar um pouco a balaiada, a própria outras lutas. Esses dias a gente estava discutindo os 25 anos da morte do Galdino Pataxó. Então, assim, a maioria dos estudantes nunca tinha ouvido falar do Galdino Pataxó. Então, assim, como que essa história indígena ela ainda é silenciosa? Muitas vezes, quando tem a história do colonizador, são as marcas, as referências do colonizador. E aí, assim, na licenciatura intercultural tem sido uma outra experiência para discutir essa concepção intercultural a partir do momento em que eu vejo situações que o meu povo vivenciou, mas tem um povo aqui que vivenciou, que tem algumas especificidades, e aí eu percebo que está um pouco nisso aí, que o filme, ele possibilita isso. É assim, muitas vezes eles falam assim, professora, não dá para ver de novo, né, o filme e a gente debater e a gente conversar, porque muito daquilo que acontecia, da questão das doenças, eles também têm essas memórias, as memórias do estrago, dos efeitos da colonização na vida de seus povos, né? Então, eu penso que essa discussão que a gente está fazendo aqui agora, ela é simbólica para a gente pensar na crueldade do momento, pensar nessa barbaridade produzida no momento, principalmente desde o início da gestão do governo Bolsonaro, desde a queda da presidenta Dilma, acho que a gente já elenca uma série de crueldades, daquilo que Paulo Freire chamava. Paulo Freire, aí voltando aqui no Galdino, quando o Galdino Pataxó foi assassinado ali por aqueles 5 jovens ali de classe média do Distrito Federal, que eles atearam fogo no corpo dele de tal forma que no mesmo dia ele faleceu. Ele não teve a menor condição de suportar essa crueldade. Então, assim, quando Paulo Freire se deparou com essa covardia, Paulo Freire ficou assim profundamente indignado, tanto que o livro que ele estava escrevendo era chamado de Cartas Pedagógicas. A terceira carta ele dedicou para os povos indígenas, olhando para o que tinha acontecido para o Galdino Pataxó. E aí, quando ele escreveu cerca de 1,5 páginas, o coração dele não aguentou. E aí esse ataque cardíaco acabou levando à morte. E aí o que é uma coincidência, porque Galdino morreu no dia 20 de abril, para nos encher ainda mais de vergonha, porque embora essa data seja esvaziada, 19 de abril, mas foi do 19 para o 20 que atacaram Galdino. E aí, quando
Paulo Freire ele começa a escrever a terceira carta para o Galdino, o que acontece? Ele escreveu 1,5 páginas só. E a carta, é interessante assim que a carta ficou inconclusa. Como inconclusa é a luta dos povos indígenas, como inconclusa, Paulo Freire sempre, principalmente em Pedagogia da Autonomia, ele sempre diz que nós somos seres da inconclusão. Né? A gente não termina nunca, a gente termina quando morre. Né? Enquanto não morre, a gente está ali. E aí, quando eu fico muito animada quando eu ouço a Betty dizer que se for para começar tudo, a gente começa. Então, assim, eu já estava até dizendo que eu estava um pouco cansada, mas depois disso eu me levanto. Que aí, assim, eu não posso ficar dizendo que eu estou cansada, né? Então, assim, se começar, se precisar, a gente começa tudo de novo. E eu penso que é por aí. E o que é interessante nessa discussão do Galdino e do documentário da trilha, porque aí agora, dia 20 de abril, completou 25 anos. 1/4 de século da covardia que fizeram com o Galdino e dos efeitos, dos desdobramentos disso sobre os Pataxó. E aí, 11 dias depois do falecimento de Galdino, Paulo Freire falece. Ou seja, o último escrito do Paulo Freire foi para os povos indígenas. Foi para falar da indignação dele com o que fizeram com Galdino Pataxó. Então, assim, como que essa memória, a memória na trilha do Zurueu-Auau, a memória do que aconteceu com o Zurueu, a memória da morte do Ari, que também foi em abril, a memória do Galdino, a memória desses 40 anos desse desastre que foi a colonização. Eu acho que a gente está aqui com uma autoridade que viveu a colonização, a Betty de um lado, o Puré do outro, né? Então, assim, esses 40 anos da própria história da Universidade Federal de Rondônia, que é uma universidade que foi pensada na perspectiva da colonização, que é muito recente a história dos povos indígenas dentro dessa universidade, e mesmo assim, tem hora que a gente tem que cutucar ela para lembrar que tem povo indígena ali, que ela ainda tem muitas essas marcas colonizadoras, né, nas suas práticas, no seu jeito ainda de invisibilizar as sociedades indígenas, que brigam todos os dias para dizer que o direito de estudar tem que ser para todo mundo, não pode ser só para alguns. E aí eu penso que essas utopias mobilizadoras, que na trilha do Zurueu-Auau continua provocando perguntas, e continua principalmente provocando inconformidades. Eu penso que é uma das maiores qualidades, porque além desses 40 anos de ocupação, além desses 40 anos de ocupação e das consequências para o Zurueu, além desses 40 anos da própria história da universidade, além de todo esse contexto, eu acho que tem também os 10 anos do falecimento do documentarista, que concebeu, pensou e ajudou a contar essa história. E que é uma história, assim, que tem uma importância e que tem um lugar nas nossas vidas. E eu penso que a maior qualidade desse trabalho é mostrar que houve uma reedição dos problemas. Tinha problemas ali, problemas assim muito duros, muito difíceis, mas hoje a gente tem muitos problemas também, muito duros, muito difíceis. E aí eu penso que não resta para nós muita coisa, resta para a gente continuar a lutar. E eu reafirmo também, Betty, que eu acho que a nossa arma é a arma da fala, do diálogo, de continuar insistindo que a gente precisa lutar para um mundo em que todos possam ter espaço nele, e um espaço com dignidade. Não pode ser um espaço de qualquer jeito. E aí eu penso que essa é uma das grandes lições e uma das grandes formações que o documentário provoca em todos nós. E passo a palavra, então, para Betty.
Josélia, muito bonito isso de você conversar com as populações locais e ouvir, algo que eu gostaria muito de poder fazer também. Esse filme, bom, eu só vi ontem, eu nem sabia eu imaginei que o Uruel seria um centro da nossa conversa, mas eu nem sabia exatamente o que seria. Ele evocou muitos lados diferentes. Assim, na época em que a gente encontrou o Cauã, a Carmen e eu, nós estávamos vivendo com os povos indígenas, eu com o Suruí Paité e a Carmen com Cinta Larga, uma vida verdadeiramente indígena, onde não entrava ainda nenhuma mercadoria, dinheiro, era uma efervescência de conhecer essa beleza da vida comunitária, coletiva, indígena, voltada para não só para a produção, mas para festas, para alegria. Tinha havido muita tragédia, mas nos Paiter, por exemplo, eles estavam renascendo, havia a luta pela demarcação que foi feita, então as festas, os pajés. E quando a gente conheceu o Adrian, a gente ficou um pouquinho desapontado assim, porque a gente queria saber dos Uruel, como eles estavam vivendo. E não havia ainda condições disso. Depois houve pessoas que viveram com eles, e agora eles próprios. Essa é a grande vitória brasileira dos indígenas, é que a voz agora é deles, né? Então eles podem contar a própria história e falar de si próprios. Então a gente queria saber dos Uruel, mas foi agora, revendo esse filme, uma coisa que me comove muito é, mesmo eles tendo sido, nas cenas do filme, eu digo, mesmo eles tendo sofrido as novas doenças e tantas mortes, você ainda vê aquela efervescência que o mundo urbano capitalista perdeu totalmente, as pessoas em conjunto, brincando, rindo com as crianças no colo. Tem a tragédia, tem esse mundo, e você vê também que, imediatamente, com a entrada de objetos de consumo, e até assim, o contato foi feito, talvez não houvesse condições, realmente, mas imediatamente quem entra, mesmo que sejam os defensores dos indígenas, entram sem vacina, dão roupas, e isso já é uma porta para a morte. Então, isso é muito comovente. Depois pensar que alguns desses grandes indigenistas e defensores dos índios se foram. Nesse filme eu já revelei 3 pessoas de quem eu fui muito amiga, quem eu fui muito ligada. O Mauro Leonel, em especial, porque ele foi o fundador da ONG, da qual eu participei durante 10 anos. O Apoena Meirelles, que foi quem nos levou, a Carmen e a minha Rondônia, e o próprio Babenco, que é um grande cineasta. Mas, além disso, o que esse filme evoca é essa questão dos índios isolados, que agora é tão premente. E como nós estamos falando do Cine Amazônia, bom, primeiro deixa eu falar de um sertanista, indigenista de grande porte, que eu encontrei há 2, 3 dias, na exposição de fotografias, num concerto feito pelo Sebastião Salgado, para mostrar as fotos, que é o Sidney Possuelo, e nessa questão dos isolados, eu vou puxar alguns assuntos, não vou conseguir puxar todos assim muito rápido, porque é muita coisa, mas o Sidney foi o primeiro presidente defensor dos índios, verdadeiramente defensor dos índios, depois do fim da ditadura militar. Depois houve alguns muito bons, que a gente pode até nomear. E ele mudou essa questão da política dos isolados. Isso é uma das grandes virtudes. Ele tem muitos feitos, tem uma biografia heróica, que foi a ideia de que não fazer contato com os isolados. A gente, até a Carmen e eu, a gente chegava a falar um pouco isso para o Apoena, mas não tinha condições naquela época, porque as invasões eram enormes. Enfim, são muitas coisas mesmo, né, dessa política indigenista anterior. Mas o Sidney tem que ser lembrado nessa coisa dos índios isolados, porque ele conseguiu isso em muitos povos. E muitos dos indigenistas
ainda vivos, como o José Meirelles, não, o Apoena, né, que dizem: quanto mais a gente atrasar o contato, mais a gente está prolongando não só a vida mesmo das pessoas, mas a forma de vida dos isolados. Então, esse filme comove porque você vê essa destruição. Depois tem umas coisas bonitas que vocês vão falar, nós podemos falar também, que é do contato, essa volta da moça para Uruel para ver o parente. Isso tem muitos relatos disso na história brasileira. O Orlando Vilas Boas tem casos de Caiapó, enfim, tem uma porção de casos. Mas essa vida tão preciosa que é indígena, que nós, da sociedade do mundo todo, deveríamos imitar, porque não é tudo dourado na vida indígena, mas tem algo que é fundamental, né? Que é essa capacidade de viver em comum, de respeitar os outros. Então, isso é algo de lindo. E no cinema, vocês devem ter visto, isso é uma coisa também que você poderia fazer com os circunstantes todos, o outro grande povo massacrado e apenas com 3 sobreviventes, que são os Piripicura. Esse filme é genial também. Depois a gente pode até mandar as referências e acompanhar os 2 sobreviventes, e nós estamos num momento crucial, porque essa interdição foi da terra dos Piripicura foi conseguida com muita dificuldade, e agora o governo quer interromper a interdição. E nós temos que lembrar também que as terras dos isolados, elas não são só do povo, elas são do mundo todo, porque é onde a floresta sobrevive e o ambiente. Nesse filme dos Piripicura, é uma coisa muito bonita do fogo, né? Como eles continuam, os 2, fazendo fogo por fricção. E o Poçuelo tem uma cena disso no outro filme do qual ele participa, que é Serras da Desordem, que também é incrível, que é um sobrevivente de um povo massacrado, que depois consegue encontrar até outros sobreviventes que já tinham feito contato. Então, os filmes são incríveis. Nós temos que falar também dos filmes do Vansecarelli, né, do Curumbiara, que são 3 povos isolados, um que não, até agora, o Índio do Buraco, que até agora não fez contato, e os outros, né, os Acuntsú, enfim, o massacre todo dessa década dos 80. São documentários preciosíssimos, e mais centenas de filmes que os próprios indígenas estão fazendo, que mostram a sua vida tradicional. Então, esse filme evoca tudo isso. A emoção que eu tive também foi que a gente tinha muita esperança no Zuruel. Eu acho que esse livro, para vocês na Unir, vocês têm lá e devem ter lido, mas é muito interessante, porque essa luta do Apoena, do Mauro Leonel e da Auxiliadora foi para preservar também todos os rios de Rondônia, que são todos da terra do Zuruel. Quer dizer, aqui está a questão da água, da sobrevivência da humanidade, e é uma paisagem, como eu entrei até a aldeia do seu pai, que depois eu quero um dia falar muito com você dessa coisa, porque era o contato recentíssimo do seu povo. E eu tive até medo de levar o Babenco e o Chico, e eram o cineasta, o Jean-Claude Carrière, né? Eu pensei assim, de repente eles fazem alguma bobagem aí com os índios, que não estão, os indígenas, né? Que não estão habituados a respeitar, assim, eles queriam dormir lá, eu falei, não, vamos embora, porque eu tinha medo que eles fizessem, né, por falta de hábito, principalmente o produtor, que fizesse alguma coisa errada, também era fotografar e tudo. Então, nós voltamos e eles quase morreram na caminhada, e eu fui dormir na aldeia ai, meu Deus, do chefe lá, eu dormi na rede da mulher dele, que está aqui nessa capa, é essa moça aqui que vocês conhecem. Eu não tinha rede porque eles não me deixaram levar, eles falaram que a gente ia voltar. E aí eu consegui dormir com ela. E aí, essa luta pela demarcação das terras de Rondônia foi muito bonita. Eu mencionei a Marita, então, os Uruel, os Gavião, os Oró,
e os Nambiquara eram 4 terras que eram condição de serem demarcadas para o banco recomeçar a financiar. Vejam, aí a gente está, como a Marita, nós somos indivíduos aqui, lutando contra gigantes. Nós estamos lutando contra um sistema econômico, eleitoral, político, autoritário, ditatorial, e nós somos poucos. Ela estava dentro do Banco Mundial, eu nem sei se eu posso falar por ela, mas sempre ameaçada de ser demitida, porque o banco é uma entidade capitalista, eles queriam financiar estradas e, não é? Queriam fazer a pavimentação da BR-364 e conseguiu essa vitória. Esse livro ele é exemplar assim porque eles mostraram, foram a Auxiliadora e o Mauro que foram mergulhar lá na documentação. Eles pegaram documentação do século XIX, XX, que mostrava, e vai ser muito interessante ver se o Puré também ouviu isso da família dele. Os Uruel, eles matavam pessoas que entravam nos pontos cruciais da terra indígena. E isso foi usado na luta jurídica contra o governo brasileiro, que já era 85, tinha acabado a ditadura, eles estavam um pouco ameaçados, inclusive o presidente da FUNAI, de dizerem que ele era um torturador, ainda tinham medo de serem acusados nessa época, e então a gente conseguiu, nesse debate, que fosse inteiramente demarcada a terra Uruel. Então, foi uma coisa assim, de muita esperança. E depois vocês, na Unir, né, Josélia, vocês conseguiram fazer o programa de formação de professores. Eu fui a algumas dessas aulas, participei, e os professores, durante as aulas, eles descreviam os horrores que tinham acontecido antes. Eu penso, sabe, porque eu vi isso em outros povos, não sei de vocês, mas que é interessante que essa nova geração, que não viu esse período de luta, que dá muita força para a gente pensar que é possível mesmo também lutar contra uma ditadura. E eu vejo assim, mesmo nos povos com quem eu tive muito contato, como os Paité, os Gavião, às vezes falta saber exatamente o que foi essa luta, né? Como era difícil também, porque primeiro era contra a ditadura, até 85, e depois tudo isso permanece, como nós estamos vendo agora, né? Se você consegue leis que defendam, mas, ao mesmo tempo, essas terras que foram demarcadas para os povos indígenas, elas estão assoladas pelas mineradoras, pelas hidrelétricas, enfim, por tudo isso que vocês sabem, né? E agora sem nenhum freio democrático, porque nessa época era terrível, mas depois que acabou a ditadura militar, tinha freios, era possível chamar até o exército, a polícia, pagar para tirar invasores, isso foi feito em muitos casos, até mais recentes, como os Auá no Maranhão, né, que até o Salgado foi muito importante para conseguir essa coisa lá. Então, agora, esse desespero que a gente está sentindo, né, de tanta luta feita e por tanta gente, e o que... Bom, a gente pode falar muito mais coisas, mas eu creio que vocês, que são educadores, vocês três, né? A educação é fundamental. Então, a memória do que foi feito e o conhecimento dos filmes, dessas histórias de como foram defendidas essas terras, cada uma delas é um romance. Os Nambiquara, os Icolém, que são muito ativos, né? Os Oró também, assim, são povos muito amados, mas isso acontece no Brasil inteiro, né? Então, os Uruel são emblemáticos, porque era, ao mesmo tempo, terra indígena e terra ambiental. E houve muita luta entre nós que defendíamos o direito dos povos a essa terra, né? Para fazerem viverem os seus valores do jeito que quisessem, e a entidade ambiental da época, que era a SEMA, depois o IBAMA, e que são entidades que estão sendo muito ameaçadas também agora, né? Então, esse filme é toda essa questão, e a questão cultural, que aparece muito, né? Como fica a memória da infância, isso também é uma coisa que me fascina muito.
eu falei com uma menina, é uma história suruí muito bonita, que precisa ser perseguida lá pelos suruí, né? A menina que foi roubada do suruí, foi levada para a Inglaterra, e o pai está vivo, né, lá no Suruí, e o Inharrerê, e eu falei com ela na Inglaterra, uma viagem que eu fiz, e ela ainda falava Suruí, ela foi levada aos 7 anos, ela já morreu, mas o marido dela e os filhos vieram visitar o Suruí, a Maria do Carmo, lá em Cacoal, me contou, acho uma história belíssima, que tem que ser levada. Então, esse filme desencadeia tudo. E mais o Adrian mesmo, que a vida dele é muito interessante, ele contou muito para a gente, ele filmou durante 30 anos o comércio de heroína, que metade ia para os Estados Unidos. Ele chegou a dar para nós uma cópia, mas foi perdida porque era vídeo, era sistema antigo. Então, é um filme muito emocionante. Mas eu acho que eu já exorbitei aqui. Então, o importante é a gente ouvir o povo mesmo, né? A gente tanto fala de defender vocês e depois, pô, você tem que falar mais do que nós duas juntas e que o Juliano, né? Então, é isso aí. Obrigado, Betis. Muito bom. Sempre é bom te ouvir, enfim. E passo a palavra, então, ao Puré. É contigo. Falar da trilha do Rio, assim, pra gente, né? Uma vez a gente, aqui mesmo na escola, nessa escola que eu trabalho, a minha tia veio aqui e viu os parentes, no caso, né? Que conviveram com elas, com eles, no caso, né? Naquela época. E assim, para eles, não, assim, não tem um sentimento profundo que aquelas pessoas tiveram e tiveram a vida saudável, né? Que perderam suas vidas, assim, tipo, assim, jovem, né? Pai de uns filhos, família, deixando para trás. Então, assim, os dois filmes relatam, né? Que tem dois, como o José estava colocando aqui, tem dois modos, tem um modo, assim, de dois. E o outro que relata umas experiências, assim, bem convívio como o meu povo viveu mesmo, né, no caso. E que realmente a gente sofremos, meu antepassado, né, meus pais, meus avós, né, sofreram por várias invasões, por vários territórios nossos mesmo. No caso, por que a gente vivia de norte a sul, né? Porque assim, nós era mais de 500 famílias, no caso, né? Mais de, né, o total de todos. E sempre a minha avó sempre contava que sempre a gente, os ancestrais nossos, sempre defendia a nascente do rio. Por que hoje a gente tem mais assim nascente do rio, hoje do estado de Rondônia, né? Dentro do território da gente, nosso território no caso, né? Porque nosso antepassado, meus ancestrais, sempre viveu defendendo os nascentes mesmo. E o Maloca antigo, que é onde mais o meu povo assim, centralizava, era no Alta Lídia mesmo, que hoje mudou um pouquinho o nome, hoje é Comandante Ari, onde tem o posto de campo de avião. E nesse lugar, o campo cerrado, não é aquela mata que nem temos aqui nessa região nossa aqui. Então, é um mato cerrado com as pedras, né? Aí, então, nós vivemos bastante tempo lá, até a FUNAI, né? Ter acabado recursos, essas coisas tudinho, e a gente ter passado a dificuldade bastante depois de um período de contato, no caso. Né? Então, assim, a minha mãe que teve o pai, na verdade, o pai do pai dela, que ela fala que
sofreram na vida, assim, tipo, ela mesma, por ela mesma, né? Viveu isso na vida dela, que eles corriam por meio do mato, com a invasão, que, na verdade, eles nem sabiam que existia esse branco no território. E quando as pessoas falam assim, tem vezes que eu ouvo assim, os índios matam porque são, né, bichos do mato. Eu acho que não é assim que funciona as coisas. Primeiro que a gente estava defendendo o próprio território nosso, onde a gente caçava, a gente sempre, que nem eu estava falando, meus ancestralidades sempre vivia de norte a sul. Então, esse era o território deles. Então, assim, e eu acho que de todo lugar que você vai, você tem um defensor do seu território mesmo. Então, que nem a onça, você mexe com a onça porque tá... Ou você desmata tudo, o território da onça, ela vai procurar o que não, né, do passo, que nem mais passa. Então, assim, eu estou fazendo essa comparação, né, território nosso. E a gente discutir isso também, não é só hoje, né, no caso, não só nós que sofremos isso também, no caso, né, colocando os povos indígenas do estado de Rondônia também, e que foram primeiros, teve contato, nesse caso também, né, com o não indígena, nesse caso. E a minha tia mesmo tem uma bala alojada nas costas dela, que eu conto a conflito que eles tiveram com o não indígena. Minha tia mesmo, ela está viva aqui ainda. Então, para ela ter, assim, lembrança, hoje em dia, estar tá viva, assim, um momento assim, de alegria porque ela está viva, né? De tristeza porque ela ter sofrido e ter perdido os pais dela, no caso, os familiares, nesse caso, né? E o mais engraçado sobre isso também, professor José, que a gente vê que aqui no Ouro Preto mesmo, engraçado, né? Que parece que a gente vive viveu, na verdade, viveu num livro e sem ser reconhecido como povo, né? No caso, como a gente é recente contato, ou, né, dependendo de qual povo que for, e as pessoas se esquecem que está no momento, no habitat, que é onde viveu o povo indígena. Uma vez, estou falando isso por causa que uma vez eu fui no Correio, aqui no Ouro Preto mesmo, aí mostrei meu documento lá, né, nome diferente, tudinho, nem coloco, falo, no nosso sobrenome lá, que é o povo eu nem sabe nem de onde de onde que eu era, no caso, né? Aí ela falou, não, você é indígena? Sim, eu sou assim. E nem sabia que existia indígena aqui, né? Não, uma jovem, uns 40 e poucos anos por aí. Então, assim, engraçado isso que eu vejo, assim, né, que parece que ele, igual a esses dias colocaram, acho que foi dia 20, uma coisa assim, no site do Estado de Rondônia, aí eles colocaram descobrimento do Estado de Rondônia. Aí fiquei pensando, como é que descobrir o Estado de Rondônia, sendo que já existia o povo aqui, né? Então, assim, a trilha do nosso, assim, um documentário, eu acho que o importante, né, é relevante ainda, é relevante no caso, e eu achei, assim, no momento, assim, nem fazer questão de ter olhado, né, uma coisa que parece que na vida da gente, muitas vezes, a gente vê que não, é passageira, né? Depois passou um período de tempo que eu percebi que isso é coisa importante na vida da gente, também para o nosso povo, que viveu com isso mesmo, que nem eu estava comentando, que minha tia hoje tem um bala alojado nas costas. Então, assim, igual eu estava comentando esses dias com o professor, não sei qual professor,
é difícil a gente aceitar que uma pessoa que é vice-maurão, né? Falar que a gente pode esquecer que ditadura existiu, né? Então, assim, é difícil a gente aceitar. Como povo indígena é difícil. Realmente, isso é difícil mesmo para a gente. Porque a nossa ancestralidade sofreu isso na vida. E ainda sofre com isso, né? E outro que tem marca, né? Que a gente, difícil de alguém esquecer isso, né? Então, assim, para mim, é uma coisa que não tem fundamento, assim, um chefe da nação pedir as coisas que a sociedade se esquecer, no caso, né? Acho que isso que... E assim, não sei como que a gente poderia, assim, colocar, eu acho que em termos geral, não só como nosso ter primeiro contato com os FUNAI, né? E também eu acho que colocar isso como a nível do estado de Rondônia, que a gente, o povo indígena existe nesse estado, que precisa também de espaço, tanto na universidade, como muitas vezes a gente são muitas vezes limitada, que eu vejo, né, no caso, como mesmo a bolsa mesmo, que, né, sofreu corte danado aí, que a gente nem sabia que ia chegar a esse ponto, né? Uma coisa assim que sem fundamento, sem nem sentido, nem uma explicação também. Então é isso, assim. Hoje a gente tem no nosso território ainda, mesmo demarcado, a gente sofre essa invasão bastante contínua, né? Grilhagem, mandeireiro, caçador, esses pequenos, né? Agricultor que sempre quer expandir seu espaço de gado, essas coisas. Estou falando isso porque no primeiro momento que o presidente Bolsonaro, né, Bolsonaro lá, assumiu a presidência, o cara que a gente bem conhecia há bastante tempo, quando a gente viemos para essa aldeia, onde nós estamos agora, que é a aldeia 63, o tio dele que é o primeiro que nós recebeu, né? Porque a gente não tinha nada aqui. E tinha um posto da FUNAI, essas coisas tudinho, mas não tinha plantação que a gente precisava. Aí ele nos ajudou, né, produzir nossa roça. No primeiro momento, quem foi que teve a iniciativa de poder estar invadindo foi o que a gente conhecia há bastante tempo. Então, assim, e ele tem uma propriedade, né, a divisa aqui bem encostada na divisa da FUNAI, divisa nossa aqui, território nosso. Então, assim, e hoje a gente, assim, o que mudou de lá para cá, que eu vejo que não mudou muita coisa, no caso, não mudou. Independente, a gente teve entre conflitos e tudo mais, e aí hoje em dia a gente sofre as ameaças, né? E até hoje mesmo a gente não tem resposta, né, da justiça, nem porquê do assassinato do meu irmão. Então assim, eu não vejo que mudou muita coisa nessa parte. E eu, assim, no primeiro contato, assim, no conflito, eu acredito que as pessoas, né, sei lá, não sabia ou fazia de conta que não sabia, procurava ter conflito mesmo com nossos parentes, meus parentes, no caso, né? Então, assim, e hoje em dia por devido, acho que, não sei como eu diria, ou por desrespeito mesmo, ou, né, essas coisas assim, que o indígena vê uma coisa, igual o professor colocou aí do Galdino mesmo, uma coisa assim que a gente vê muito, que eu vejo, no caso, meu ponto particularmente, que a gente é visto como um povo, mas assim, que a gente seja exterminado, assim, né? E que as coisas continuam assim, sem ser ter uma história contada, né? Né, ou que vive, que seja história contada, mas no momento que passa lá na frente, né? Que acaba lá. Então, assim, eu acho que isso que está
Parece que isso... Não, na verdade, parece não. Parece que isso que a sociedade quer ver nesse caso, né? Como a gente vê só um momento assim, de mito, né? Momento que fique só no livro, né? Sem ser ouvir a verdade da sociedade, a verdade, sem procurar também a pessoa, né? Ou a comunidade que seja, né? Procurar saber que realmente aconteceu, no caso. E, assim, e a sociedade hoje em dia, em termos geral, assim, de não indígena, eu acho que um pouco desconhece a história de verdade, a história de Rondônia. Eu acho que eu vejo é que mais assim, a pessoa vive, eu acho que no mundo aleatório, na vida deles, né? Assim, que eu vejo, né, no caso. Muito pouca gente, acho que deve contar a história de verdade, assim, que realmente é a história do estado de Rondônia. Então, eu acho que isso, eu queria colocar isso. E, e a gente, meu, assim, minha avó, tanto minha avó, tanto minha mãe, e realmente a gente tiver muito conflito, sim, os que não indígenas. Realmente a gente tiver, no meu tempo passado. E não porque a gente queria, mas assim por defender território mesmo. E a questão do Chico Prés lá, né, é porque ele estava, assim, sempre estava avançando o território. Por isso que eles, assim, meu antepassado tiveram um conflito diretamente, né? Então, ele estava no momento, assim, os demais, né, os filhos dele, na verdade, acho que estava no momento errado, no dia errado e no território errado. Então, e ele, assim, bem antes disso aconteceu muita coisa, né, conflito diretamente com o meu povo e hoje, né, muito pouca gente, né, muito sabedor tá vivo, né, para contar essa história, né? E então acho que é isso que eu queria colocar um pouco, né, assim, de que a minha avó sempre contava vivo com a gente e é isso. O que mais assim exterminou nós foi a doença, assim, que a minha mãe sempre fala, né, na verdade, que mais acabou com nós era o sarampo, uma doença que a gente nem tinha antigamente. A gente era, eu acho, segundo eles, né, fala que era para a gente ter, hoje, era para a gente ter bastante, assim, quantidade de gente maior. Mas a gente, devido a gente ter contato com não indígena, né, que era naquela época, depois, e a gente diminuiu bastante, tanto a comunidade Urueu, tanto a comunidade Amundava, que sofreram isso. Então, era isso que eu queria contribuir um pouco, assim, né, nesse encontro. Puré, agradeço sua fala, seu depoimento, e eu acho que a partir da fala, não é, de vocês três, né, acho que tanto da Josélia, da Betty e você também, Puré, eu fico pensando no papel fundamental do cinema na educação, não é? Então eu acho que nessa perspectiva de nos sensibilizar, de nos mostrar outras realidades, né? E no caso da questão indígena, né? Quando a gente pensa no estado de Rondônia, um estado tão rico, né? Que tem um número grande de etnias, né? Uma diversidade de etnias, uma riqueza linguística e cultural, mas ao mesmo tempo, apesar de estar próximo, né? Em contrapartida, assim, as pessoas ainda desconhecem, não é? Então, assim, eu acho que isso é importante a gente sempre pontuar, e aí no caso do Cine Amazônia, enfim, como um festival, né? Então, em trazer esses filmes, em trazer esses debates, né? Para que a gente compreenda melhor a história do Brasil, a história de Rondônia, e sobretudo a partir de outras perspectivas, não é? E aí acho que o filme, e aí te ouvindo, né? Acho que no filme a gente tem, por exemplo, ali um dos personagens que é o Tari, né? Que ele também mostra
os tiros, né, que ele recebeu, enfim, ele até disse que ele tem algumas balas alojadas, não é, no corpo, e essa outra perspectiva, esse outro lado, que na maior parte das vezes ele não é ouvido, ele é silenciado, não é que nem quando a gente tem todo aquele conflito envolvendo a família do Chico Prestes, né, e aí o Adrian Cowell e o Vicente Rios filmando no decorrer aí desses 30 anos, né, essas imagens de diferentes temporalidades, ele vai literalmente investigando e aí nos mostra esse outro lado. Olha, mas o que houve antes, né? Ele mostra o rapto da Maria, né, pelo seringueiro Alfredo, né? Então, assim, eu acho que esse rapto de extrema, esse sequestro, né, essa violência muito grande, ela ali, a Maria, ainda com 5, 6 anos, né, se eu não me engano, e literalmente, né, que foi retirada da sua comunidade ali, do seu povo, né? Então, assim, acho que é fundamental a gente ter essas outras perspectivas, né, sair um pouco dessa história oficial, desse discurso oficial. E aí eu fico pensando em duas questões, né, que são a lei 11.645, né, de 10 de março de 2008, né, que torna obrigatório o estudo da história e da cultura indígena e afro-brasileira, que, embora seja de 2008, a gente sabe que tem um longo caminho a percorrer ainda, né, para a efetivação dessa lei. E também fico pensando na Lei 13.006 de 2014, não é, que estabelece a obrigatoriedade da exibição mensal de, no mínimo, 2 horas de cinema brasileiro nas escolas de todo o país, né? Então, assim, acho que a importância dessas legislações, né, para a gente, de fato, né, poder fazer com que a escola traga, né, abrace essa pluralidade, abrace essa diversidade e contemple essas outras narrativas. Eu acho que isso é muito importante. Mas agora eu queria deixar aberto para vocês também, né? Josélia, se quiser retomar alguma das questões que a Betty, lançar uma pergunta para a Betty para a Josélia, você também, enfim, acho que fiquem à vontade aí para a gente conversar mais um pouquinho a partir das exposições de cada um de vocês. Eu quero fazer uma pergunta para o Puré e quero fazer uma pergunta para a Betty. Para o Puré, eu quero perguntar o seguinte: eu não sei, Puré, se foi a primeira vez, mas você lembra que você estava num evento aqui na Uni de Paraná? E vocês estão me ouvindo bem? No evento em Paraná, e o Juliano, ele estava organizando uma mostra, e um dos filmes era justamente na trilha do Jurueu. E aí você lembra que você participou, foi lá, e assim, eu fiquei depois na dúvida se aquela foi a primeira vez que você viu esse filme, você estava entrando na universidade, ou se você já tinha visto ele antes. Aí eu queria que você me falasse isso, se você viu naquela vez, quando o Juliano fez apresentou essa, eu não lembro se era uma oficina, mas eu acho que era uma mostra mesmo, né? E eu queria saber de ti, assim, você se viu lá no documentário? Você reconheceu as pessoas? Qual foi o sentimento do Puré ali? Você lembrou do quê? Você sentiu o quê? Essa é a pergunta para você. E para a Betty, a minha pergunta é: Betty, eu lembro que a Carmen Junqueira falou como é que era viver perigosamente. Você vivia perigosamente, porque ela fala que teve uma época que, assim, plena colonização, aquela coisa, as invasões, aquela vida assim, muito assim louca mesmo, que vocês estavam numa estrada, eu acho, e alguém estava procurando 2 antropólogas. E aí, como ela disse, estavam procurando uma suruizinha
né? E ela conta essa história. Assim, essa história mostra como é que era viver essa tensão, porque nós sabemos que as pessoas são anti-indígenas, elas também têm raiva de quem chega perto de indígena, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa assim de dormir e não saber como é que era acordar numa situação dessa, em que você tinha que estar o tempo inteiro da aldeia para a cidade, da cidade para a aldeia, né? E que você era observada, né? Também. Então, eu queria ouvir um pouco sobre os sentimentos de viver perigosamente, né? Eu já, acho que já ouvi assim bem antes, já, assim, antes de expor lá na Uni. Engraçado que ontem mesmo a gente estava comentando sobre divulgar nossas histórias, nossos passados, antepassados, né? E a gente tinha, né, nós, tanto acadêmico, tanto, né, quando tinha a formação do açaí, e a gente tinha medo, assim, de ficar divulgando nossa história. Até lembro isso dentro da açaí, que todo mundo ficava acanhado. Por que a gente vai contar nossa história se a gente vai estudar aqui? Só para estudar, né? Sem saber que a gente tinha que, né, passar pela transformação de tanto a gente ter, passar nosso conhecimento, tanto contar nossa história, tanto nós receber também o conhecimento não indígena. E a gente pensava que era só receber, né? Então, assim, eu acho que isso que é o momento que aconteceu comigo, naquele momento, né? Um monte de gente, essas coisas aí. Mas é assim, o que eu me vejo, assim, hoje em dia, assim, vendo o filme, né? Sempre recapitulando, vendo de novo, que eu vejo que realmente, assim, que não foi fácil, assim, para minha família ter vivido. Se fosse para mim, tivesse lá, pessoal, como lá com ele, né? Não seria uma coisa, assim, fácil. E hoje, assim, para mim assim, contribuindo com essa história, né assim, tipo, assim, como se fosse um milagre, assim, tipo, talvez, assim, lá bem antigamente, eu fico imaginando, assim, se meu povo não sobrevivesse hoje, assim, o que seria, assim, da nossa história? Não sei se sobraria só esse filme aí, documentário, essa trilha do Uriol. Sem nem ninguém para, né, argumentar esse filme, contribuindo no caso. Então é assim que eu me coloco, assim, quando eu vejo nesse caso, quando eu recapitulo que na verdade eles realmente sofreram mesmo, assim, que não foi fácil a vida deles. A minha mãe mesmo conta que ele saía do meio da noite, passava fome, tinha que comer uma batatinha que fica em cima da pedra, que é da mata mesmo. Porque não tinha nada, porque ele tinha perdido tudo do conflito que sofreu à noite. Então, assim, é assim que eu me sinto quando eu vejo o filme. Né? Quando não tem uma parte mesmo que o, o Tari comenta, né? Eu vejo assim, quando fala que assume realmente que matou o cachorro do Chico Prestes lá, e acho que não foi realmente o que aconteceu. E sim que realmente aconteceu, mas assim, não foi o que aconteceu que matou, né, o cachorro que tinha lá, que era o cara lá do Vazou lá. E, e assim, então assim, eu me sinto assim, não foi fácil. Então assim, a minha tia, né, quando vê, ela fica chorando, vê as fotos dos parentes dela. Betty, Josélia, a gente realmente você lembra assim, a gente teve duas expedições muito fortes assim para retirar invasores dos Mequens e dos Oró. Foram duas ocasiões diferentes. E essa dos Oró, a Maria do Carmo Barcelos, lá de Cacoal, ela nos levou para comprar comida para a viagem. É uma grande aliada até hoje, grande amiga. E nos levou num supermercado no domingo, que a gente precisava comer, né? Ia ser uma viagem longa. Compramos tudo. O supermercado era
o dono era um invasor justamente daquelas terras. Então, todos os capangas dele foram atrás de nós. E a gente encalhava, e eram os invasores que nos desencalhavam. E isso até ficava engraçado, mas eles falavam assim, que como eram 3 mulheres, eles não iam nos matar. Nós estávamos com um motorista que estava da FUNAI, que estava morrendo de medo. E nós acabamos não conseguindo chegar porque encalhávamos. Teve muitos episódios assim perigosos. Nos Mequens, a gente chegou, aí éramos o Mauro, a auxiliadora e eu, e os capangas todos fugiram para o mato da madeireira, porque tinha assim, 500 mil metros de mogno no pátio, que eles estavam roubando dos Mequens, né? E aí deu um certo medo, mas aí a gente estava com Polícia Federal, Polícia Militar, e o Itabira estava conosco. Enfim, esses medos, a gente não levava muito a sério o medo, porque a paixão de vencer, isso era, e o amor assim à causa indígena, que o perigo que a gente corre hoje é muito maior, até estando dentro de casa, o perigo político, digamos, né? Para não falar do resto da violência urbana. E lá, não sei, tinha uma coisa assim que a gente não estava pensando, que acontecesse, acontecia. Muito diferente, eu creio, que é uma coisa também que eu quero perguntar para vocês dois, do que vocês estão vivendo aí, assim. Você, não é, Puré? Você perdeu esse grande, né, o irmão, o líder, e vocês estão tão ameaçados. Como vocês estão, assim, vocês estão conseguindo viver ainda um pouco do sistema antigo e de algumas, né, algumas coisas de festa, de alegria, de casamento e de aliados que vocês tenham, porque vocês estão numa guerra contínua, né? E que essa aliança conosco, não sei o que resolve, vocês estão no terreno. Quer dizer, você está como professor, vem para a cidade, tudo, mas é assim, como que a gente pode se aliar, né, nessa situação? Eu sempre penso nos Guarani, a gente achava que os Guarani Caiová eram a pior situação do Brasil, agora tem muitas piores, né? Vocês estão numa situação que exige mesmo uma mobilização mundial, outra vez, que foi assim, de certa forma, que essas terras foram defendidas. E não sei, vocês devem estar também filmando, falando, escrevendo, fazendo conferência, né? Tendo uma rede de defesa. E não sei, não sei como vocês se movem nisso, é uma situação completamente diferente. A Josélia também, eu sei que é assim. Você está no centro de Rondônia defendendo os professores indígenas. Você tem também esse prazer, eu acho, que a gente tem quando está perto dos indígenas, né? Que você tem um povo ao seu lado e você vive a vida deles, porque você também, para você, é muito mais fácil também ir nos lugares e conhecer a população toda. Isso dá uma força imensa, não é? Mas eu acho que há momentos de perigo, e para vocês dois, não é nem uma pergunta, porque eu imagino tudo que vocês estão vivendo, dessa dificuldade de lidar com as autoridades, né, com o desprezo que esses governos, não sei, nem estou falando de coisa concreta, que eu nem sei como é que está exatamente a estrutura em que vocês estão se movendo, né? Sempre tem gente que defende os indígenas, mas que quer tirar indígena de professor, que quer substituir, porque quer ganhar os parcos, a parca remuneração que os professores têm, né? Então, é uma luta também dentro de uma coisa muito, muito dura, né? Pior para quem está dentro da terra, enfrentando o perigo a toda hora. Como é que vocês conseguem educar as crianças para isso e proteger? Que é uma coisa que nós todos, de certa forma, estamos vivendo e não sabemos como será o futuro, mas vocês estão aí há décadas. E eu queria muito saber o dia, não precisa ser agora, né? Mas do seu pai mesmo, assim, sabe? Como era essa vida lá, porque eu fiquei morrendo de curiosidade aquela vez. Eu fiquei com vontade de ir lá, ficar uns tempos nessa aldeia, mas é que era tudo de roldão, era tanta luta, né?
E eu gostaria de ser capaz de fazer isso, mas precisa de força física também para fazer essas excursões e há outras coisas que a gente talvez possa fazer, né? Que a palavra parece que é pouco, né? Hoje em dia, né? Eu me sinto assim muito impotente só ter a palavra e só de vez em quando, mas vocês dão muita força. Não Por é, sei. Então, Beth, mas se quiser um dia, uma hora vir para nossa aldeia, tá aberto. Até conhecer meu pai, que tá, não sei se nem vai, não sei se nem vai lembrar da senhora aí. Então, Não vai. momento assim, então, questão de convivência no nosso próprio território é uma coisa que eu achei isso meio engraçado. A gente, desde que o meu irmão foi assassinado, né, assim, do início lá, digamos assim, da posse do atual, né, governo aí, e a gente sempre está vindo ameaçado e como encarar isso, eu acho que encarando de peito mesmo, não tem outro jeito. A gente, né, procurar um meio de fazer nossa parte, sempre como nós vivemos no nosso antepassado, né? Inclusive, a gente tivemos, né, vários monitoramentos com nós mesmos, própria comunidade, né, juntamos as pessoas que teve a disposição, tive que deixar sua família na aldeia para poder fazer esse tipo de trabalho de monitoramento. E a gente fizemos isso várias vezes, umas 3, 4 vezes, acho que foi, né? Então, assim, para a gente viver isso, esse conflito, esse meio, né, de meio de conflito, é encarando de peito mesmo, não tem outro jeito. Aí, questão de apoio, né, o que é o órgão da FUNAI que era para ser, mas hoje em dia está fragilizado. Não tem como, assim, a gente contar muito com eles, né? E a única coisa que a gente tem bem pouco, muito raramente, quando é da Polícia Federal, mas quando a gente pega os invasores. Só um ano passado mesmo, um ano atrasado, nós mesmo fazendo monitoramento, né, já chegou a pegar 2 invasores do nosso território, sem ser FUNAI juntos, só nós mesmos. Então, por isso que eu estou falando. A gente, para poder encarar a medo, enfrentando, não tem outro jeito. O apoio que a gente tem um pouco hoje é da Canindé, né? Mas o único que ainda está dando apoio com alguma coisinha. Mas fora isso, a gente muito raramente dá FUNAI. Nem mesmo, assim, não é querer falar mal, mas acho que é a realidade, né? Porque o sistema hoje está mais assim para a visão de que o governo próprio, o atual governo, queria que fosse mesmo, né? Tanto o sistema da FUNAI, igual a gente está. Nem na produção a gente não está tendo mais apoio, no caso, né? Então é isso aí. Eu queria ter falado justamente da Neidinha, da Chay, na Canindé, né? Porque elas têm divulgado coisas muito fortes, mas também estão muito ameaçadas. A Neidinha também, né? Mas faz falta mais organizações assim, né? Presentes com vocês. Eu acho que assim, hoje a gente temos assim, temos a Nedinha e a Chai, né? Então, a gente está tendo um grande apoio nesse caso, assim, até que hoje em dia, nesse movimento agora que tivemos, a associação, membro da associação, tava junto com a GI e o COIAB e esqueci o nome lá agora, lá, de Brasília, lá para os parentes da organização. Então, a gente tem mais apoio, assim, tem mais divulgação também do nosso trabalho, como que nem eu falei, que é do monitoramento, né, que a gente fazemos. E, então, a gente está tendo grande apoio na parte... esqueci de falar também, não tem como eu aprofundar no assunto muito bem, mas quem deve falar, assim, saber falar isso é o presidente da associação, que é o BTT.
Inclusive, para recontar a trilha e tanto década de destruição, a gente fizemos uma filmagem, né, sobre de como a gente está mantendo ainda a nossa floresta em pé e como a gente está mantendo nossos costumes, nossa cultura, essas coisas. Nós tivemos esse documentário, na verdade, a filmagem, no ano passado. Foi ano passado, na aldeia Jamari. Então assim, não tem como entrar no aprofundamento no assunto, porque quem estava à frente disso era o Bitaté. Então, é isso. Ele tem mais informação, né? Mas, assim, a intenção era fazer no caso, assim, contar depois de tanto período de tempo, tanto da trilha do Rio, tanto da década de instrução, essa matéria, pegar um pedaço daquilo lá, de como que hoje é. Era mais ou menos isso que o presidente da associação estava comentando um dia para mim. Mas eu não sei muito bem como é que ficou isso. Josélia? Então, eu penso que talvez seja isso mesmo. Acho que a gente vive temporalidades e essas temporalidades elas trazem muitas questões, né? Uma cena assim que eu lembro que me deu assim muita aflição. Tem muitas cenas que deixam a gente muito aflita, assim, e a gente conversa a respeito, envolvendo assim os povos indígenas, mas uma situação que aconteceu que eu fiquei assim, a minha vontade foi pegar uma mochila e ir para a terra indígena, sei lá. E aí ali, Betty, eu não sei, eu acho que teria que ter alguma coisa, uma arma, porque em janeiro de 2020, gente, o que foi aquilo? Eu lembro que o Puré me mandava uns áudios, eu ficava assim enlouquecida, sem saber a impotência. Aí você entrava em contato aqui com o coordenador da FUNAI, perguntava, e ele dizia assim: vamos aguardar Brasília. E a gente sabia que não dava para esperar nada de Brasília. E as pessoas, assim, os servidores muito obedientes a essa coisa assim de vamos esperar lá de cima, não dá para fazer nada. Quem está tomando posse aqui é um coronel não sei das quantas, é um militar não sei da onde, as pessoas assim meio que pisando em ovos. E aí eu lembro que uma das cenas assim mais fortes que eu tive foi quando eu vi a placa da terra indígena alvejada, cheia de balas. Então, assim, aquilo dali, eu lembro que eu sentei, assim, num canto e chorei, 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 chorei. E aí eu lembro que eu ficava pensando nisso. A minha vontade era pegar, assim, a mochila e ir lá para frente, não sei, brigar ou então fazer aquelas estratégias que o Chico Mendes fazia para proteger as árvores com o próprio corpo, né, os empates. E eu ficava pensando nisso, porque assim, para quem que a gente iria recorrer? Você hoje se lembra, Betty, Juliano, aquela movimentação que a gente fez para tantas autoridades, para a FUNAI, para o Ministério Público Federal, solicitando informações, o que aconteceu, quem foi que matou o Ari, e nunca deram uma resposta. E aí eu concordo, Betty, quando você fala que a gente está vivendo no Brasil uma sociedade sem freios. A gente praticamente não tem a quem chamar. E assim, eu percebo muito isso hoje, a partir de vários acontecimentos, mas principalmente das invasões. E ali as pessoas, aquela simbologia daquela placa cheia de bala, cheia de perfuração de bala, até hoje ela é muito forte para mim. Tem algumas
atividades na sala de aula que eu faço, e aquela placa é a simbologia de como é que se vive o estado do terror. Eu lembro de uma fala do Bitatê aqui no SED, não sei se você estava, Juliano, ele falava sobre isso, como eu já vi o Adriano Caripuna falar, sobre a insegurança de você estar na sua própria casa e por onde é que você anda. Você tem que estar pensando o tempo inteiro nisso. E aí, assim, as forças ruralistas aqui dentro de Rondônia, elas cada vez elas mostram mais a cara delas, elas não se escondem mais. Agora, uma coisa que me preocupa, e eu sei que o Puré também tem algumas preocupações sobre isso, porque nós já conversamos, é como essas forças elas se aproximam de alguns indígenas, de lideranças, e como é que essas forças elas conseguem influenciar. Essas forças que hoje são contra o próprio povo indígena, essas forças que veem na terra indígena uma potencialidade capitalista, é um mais do mesmo, que a gente já sabe aonde é que chega isso. Quando eles revirarem tudo, quando não tiver mais nada, aí fica ali para os indígenas. E aí como é que essa forma de cooptação, como ela é forte aqui, como ela atua, como ela envolve indígenas, e eu fico pensando, sabe, assim, muitas vezes indígenas que poderiam ter um papel assim tão mais próximo dos desejos do povo e tudo. E essas lideranças são frequentemente cooptadas por esses políticos. Aqui em Rondônia, hoje, nós temos uma classe política. Quer dizer, hoje não. Sempre nós tivemos, sempre foi muito forte hoje. Sempre foi muito forte isso. Mas hoje ela está, assim, redobrada. Nós temos, assim, forças ligadas ao agronegócio, as forças ruralistas, e não é à toa que duas das terras mais encurraladas que tem no Brasil está em Rondônia, que é a terra indígena Urueu e a terra indígena Caripuna. Então, assim, o discurso anti-indígena, e aí, Juliano, eu concordo também que a Lei 11.645 pode ser uma luz no fim do túnel. Pelo menos hoje a gente já abre alguns livros didáticos e eles têm que falar, por exemplo, lá do Urueu, eles têm que dizer mais ou menos o que é, onde é que a terra indígena Urueu está localizada, quantos municípios ela atravessa, de como é que ela é uma área estratégica de proteção das nascentes. Hoje a gente já vê isso, não vê mais aquele indígena estereotipado. Eu não estou dizendo que não tem. E isso não mudou porque o mercado editorial é legalzinho e é indigenista, não. Isso mudou em função da lei, e a lei, por sua vez, para a gente ver como é que uma política pública ela tem uma força muito grande. Porque o que acontece? O Programa Nacional do Livro Didático, se ele trouxer imagem estereotipada de indígena, não passa. Então, ele não vende. E essa é a melhor linguagem para o capital. E aí ele é obrigado a pesquisar, ele é obrigado a ir atrás, ele tem que dizer quem é o povo, ele tem que informar a localização, ele tem que informar os modos de vida de ontem, mas ele tem que informar a condição atual desses povos. Então, assim, esses elementos, eles são importantes no fortalecimento dessa política para que as crianças, os jovens, os adolescentes tenham direito a uma educação mais intercultural. E aí acabe com aquele mantra de que 19 de abril é dia do índio e fica só nisso, nessa narrativa oca, né? Então, tem alguns elementos que a gente vem se animando um pouco mais, que, Betty, eu vejo muito assim a influência nesse tipo de política pública que eu chamo das antropólogas educadoras, né? Você, né, Araci Lopes da Silva. Então, assim, de pensar essa coisa da educação aqui da cidade
e do que as pessoas estudam e do que as pessoas aprendem sobre as histórias e as culturas indígenas, né? Então, assim, é uma possibilidade, né? E aí eu penso que é uma das formas, mas a minha angústia é que a educação ela é processual. Eu concordo com Paulo Freire que a educação sozinha não muda o mundo, mas sem ela, tampouco essa mudança acontece. Mas, assim, como que a gente lida com as urgências? Como que a gente lida? Por exemplo, eu fiquei emocionada quando o Puré diz assim, meu sentimento quando eu olho para aquele vídeo é que, de repente, a gente poderia nem ter existido mais, ter desaparecido. Então, assim, como sociedade, como diz os adolescentes, a gente falha miseravelmente, né? Acho que é um pouco também do meu sentimento como não indígena, né? Um pouco isso. É muito bonito, mas e vocês estão fazendo muito, você com aquele livro sobre educação, né? Que você organizou, que tão interessante, né? Gente, a conversa, nosso diálogo, ele está ótimo e com certeza nós ficaríamos aqui muito mais tempo, não é? Antes de nós finalizarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês, né? Enfim, para as últimas considerações. Começamos com você, Betty, pode ser? Bom, foi muito, muito bom falar com vocês três, saber que a Fernanda está lá nos ouvindo, o Jurandir, tá junto, assim, para continuar. Nós não vamos desistir de nada, a gente está vendo coisas horríveis, mas a gente está vendo coisas lindas também, como vocês. Eu fiquei também muito emocionada de estar com você, assim, de esses laços que eu, quem sabe, uma hora eu consigo ir mesmo à terra de vocês e ver seu pai, ver sua família. Tão longe que eu estou me sentindo tão perto, espero ficar sempre assim. E esse Cine Amazônia é das coisas que nos alegram, os livros que vocês estão fazendo, os filmes que vocês estão fazendo, a educação. Está crescendo muito a voz indígena hoje, tanto que a gente, às vezes, até não quer nem falar pelos indígenas, né? Sempre tem que ter alguém. Eu não gosto mais de falar nada sem estar com a presença dos nossos queridos representantes, né? Os verdadeiros mesmo, donos da terra. Então, foi muito bom vocês me convidarem. É muito, muito bom que exista esse laço, né? E que ele continue tão forte. E fale para todos os Uruel que vocês estão todos no nosso pensamento. Obrigada, e Juliano também por essa ótima mediação. E a Josélia sempre é uma delícia a gente estar junto de alguma forma, né? Obrigado, Betty. Eu que agradeço. Josélia, passo a palavra para você, para suas considerações finais. Eu também quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas assim tão imprescindíveis, tão importantes, tão simbólicas, que cada um de vocês, só olhar para o Puré é uma simbologia, sabe? Uma simbologia da força, uma simbologia da fragilidade. A Betty, uma simbologia formadora, uma simbologia solidária, né? Juliano, a Betty, eu não sei se você viu, ou Puré, a tese do Juliano. Juliano estudou justamente isso, a questão dos documentários, do vídeo nas aldeias. Então, assim, é uma pessoa que a gente conta muito, uma pessoa assim que a gente compartilha muita coisa e muitas preocupações com esse mundo que a gente sonha e com esse mundo que ainda está longe, né, de chegar. Mas a gente se agarra nessas pequenas vitórias como a de hoje, da gente estar aqui juntas,
provocadas, né, por uma memória num documentário e numa memória que nos impulsiona e nos faz pensar essas pontas, né, os ontens, como lembrou bem o Juliano, na trilha do Zuruê-Uauau, traz ali diferentes temporalidades, né, e aquela imagem majestosa, e assim, até assim é como se fosse quase assim uma epopeia, o jeito que ele coloca, quando ele fotografa lá com aquela câmera escondida o Tari, né? Então, assim, uma imagem forte, bonita, mobilizadora, né? E assim, e desde que, da forma também como o filme inicia também, né? Que ele já anuncia ali a finalidade dele, e ele já contextualiza, já diz o que ele está falando. Então, assim, numa tarde como essa, e com vocês, que são essas simbologias que repercutem, que ajudam, né, a gente a ver e a chegar perto dessas flores no deserto, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. E aí, assim, vale a pena. Foi muito bom. Obrigada, Fernanda. Obrigada ao Jurandir. E obrigada por estar aqui com vocês hoje. Juliana, Puré, Beti. Grata. Puré, passo a palavra para você, para suas considerações finais. Então, eu só queria agradecer mesmo assim o convite, né, da professora Zélia, que tinha mandado para mim, e agradecer também pelo encontro nosso também. E ao ouvir falar da Beth, né, acho que através do meu pai mesmo. Se não me engano, foi através do meu pai mesmo. E, então, assim, para mim tá retomando essa atividade, esse encontro para falar dos encontros do COF, né, do meu povo, é muito assim, para mim é interessante, porque é uma coisa que muitas vezes a gente, né, que nem a gente colocamos, né, que a gente se deixa de falar da comunidade indígena, né, sendo que a gente está no nosso território. E para mim foi importante isso. A gente está contribuindo também de alguma forma, né, repassando o que minha avó contou para mim. Eu não cheguei a conhecer meu avô, mas minha avó sim. E também, assim, da parte da minha mãe, sempre contou a história para mim. Conta, né, na verdade, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um momento, assim, de encontro para estar fortalecendo também, assim, cada movimento indígena, né? A luta que cada povo viveu, no caso. Eu acho que é isso que eu queria contribuir um pouco, assim, na finalização. Então, eu quero agradecer a vocês mesmo, né, por esse momento, né? Acho que foi muito especial para mim, no caso, né? E, ao mesmo tempo, né, igual eu estava falando aqui, eu ver a minha tia com bala alojada, a gente não se sente muito, né, muito nem mesmo feliz ao mesmo tempo. Então, era isso. Agradeço, Puré. Enfim, muito obrigado a vocês três, né? Enfim, foi um prazer estar aqui, né? Agradeço muito a Fernanda Kopanax, né, e o Jurandir Costa pelo convite para fazer essa mediação. Enfim, cinema também é essa troca, né? Esse diálogo, esses afetos, né? Que são mobilizados por meio das imagens. Também essa luta, eu acho que essa necessidade dessa articulação contínua de resistência, não é, gente? Muito obrigado, acho que foi uma conversa riquíssima, só tenho a agradecer a vocês três, a Beti, Josélia e Puré. Agradeço aí a todas, todos e todes, né, que acompanharam a nossa conversa, o nosso debate.
e continuem acompanhando, não é, a programação desta edição comemorativa de 18 anos do Cine Amazônia. Muito obrigado, gente.